a missão agora da comunidade é fazer com que ela seja o próprio ressuscitado, ou ela acenda a luz do ressuscitado na vida de tantos irmãos e irmãs. Na primeira leitura nós vimos a proposta de Pedro, que vai à casa de Cornélio, que até então não fazia parte do grupo de cristãos. E mediante a escuta da palavra, o que aconteceu na casa de Cornélio? A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo fez com que aquela casa e todos que estavam ali ficassem cheios do Espírito Santo. E aí Pedro diz: nós não podemos negar o batismo a esses, porque eles também acolheram o Espírito Santo. Como é que nós acolhemos o Espírito de Deus na nossa vida? Domingo passado Jesus nos dava uma proposta: permanecer no seu caminho, permanecer ligado na sua vinha, porque Ele é a verdadeira vinha e nós somos os seus ramos. E se nós estivermos ligados a Ele, com certeza nós daremos muitos frutos. E a descida do Espírito Santo inunda o nosso coração, a tal ponto de nós também fazermos com que mais e mais pessoas conheçam a Jesus. É preciso conhecer Jesus, como diz Jesus no Evangelho de hoje, para que a nossa alegria seja uma alegria plena, uma alegria verdadeira, não uma alegria de momento, mas uma alegria de vida, de atitude, diante de tantas contrariedades. Nós ouvimos, tanto no Evangelho como na segunda leitura, a proposta do amor. Escutamos isso diretamente, diariamente: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo seu irmão. Você já parou para pensar o que significa isso? Dar a vida pelo seu irmão? Dar a vida é também mergulhar, entrar no outro, ou em outra palavra, ter empatia, ter compaixão, sentir o que o outro sente, e ao mesmo tempo tentar trazê-lo de volta, para que ele encontre novamente o caminho. E Jesus fala no Evangelho de hoje: se nós guardarmos os seus mandamentos, a nossa alegria será plena. Sabe, se a gente observar isso, talvez você fique aí perambulando para lá e para cá, indeciso, inseguro, talvez não sentindo muito a presença de Deus na sua vida, porque não guarda a palavra de Deus. Domingo passado, quando Jesus olhou para os seus discípulos, ele diz: vós todos estáis limpos, porque eu falei para vocês a minha palavra. Ou seja, é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus que nos é anunciada, para que sejamos edificados. E veja que a atitude de Pedro, quando ele está na casa de Cornélio, e que Cornélio vai e ajoelha-se diante dele, Pedro diz: opa, para, não é a mim que você tem que ajoelhar, não é diante de mim que você tem que se ajoelhar. De vez em quando a gente acha que as pessoas têm que se ajoelhar para nós. Não, devemos se ajoelhar sim para aquele que deu a vida. E como hoje ele no Evangelho ele diz que ele não nos chama de servos, mas ele chama de amigos. O que é uma pessoa amiga? Amigo que é amigo verdadeiro é uma pessoa que conhece a tua vida, não é? Que sabe tudo de você, que você tem possibilidade de chegar e abrir o teu coração para ele: olha, eu estou vivendo assim, e que não vai acobertar e nem vai te dizer assim, enxugar as suas lágrimas. Às vezes ele vai deixar até escorrer bastante mesmo, porque ele é seu amigo. E Jesus fala isso no Evangelho: eu sou o vosso amigo,
vós sois os meus amigos, porque eu vos dei a conhecer. Mas por favor, ele insiste, assim como São João também, amai-vos aos outros, porque o amor, vocês foram amados primeiro. Quando a gente experimenta isso, e a gente toma consciência dessa missão do amor, nós não limitamos, nós não construímos muros para nos ficarmos individualmente isolados. Mas quando nós vivemos plenamente o amor, nós somos capazes de construir pontes que nos levam ao outro e recebe também o outro. Essa é a proposta de Deus. E São Pedro, na primeira leitura, diz que Deus não faz distinção de ninguém. De vez em quando a gente consegue encontrar alguns casos meio confusos. E aí, nós vamos negar o amor de Deus a essas pessoas? Não podemos negar, porque não somos nós, mas nós somos apenas um instrumento. E o Espírito Santo de Deus, ele pode se manifestar onde ele quer, em quem ele quiser, e a hora que ele quiser. O que nós precisamos apenas é acolher. Na acolhida que revela o temor, o reconhecimento, e o reconhecimento que somos necessitados da graça de Deus, faz com que nós também sejamos firmes e fortes. Daqui 2 domingos, nós iremos celebrar a festa de Pentecostes. Essa festa da igreja, que nós celebramos o nascimento da igreja. E os apóstolos estavam reunidos junto com todos, e o Espírito Santo desceu. Aquilo que estava dividido se tornou unidos, e todos se entendiam, e todos se compreendiam. O que faz nos compreender uns aos outros? O amor. Quando você estende a mão a alguém, você está amando. Você não precisa falar, porque os seus gestos falam por você, né? Quando você pega um pacote de arroz como esse aqui, e você traz para alguém, você não precisa falar. Precisa. Olha, isso é amor. Sabe, quando você encosta, você chega perto de uma pessoa e diga, por favor, pode falar que eu estou te escutando. Isso também é amor. Então não é tão difícil. Somos nós que problematizamos muito, né? Nossa, a gente fica discutindo, querendo construir discurso para falar do amor com palavras tão assim, né? Profundas, né? Nossa, mas que adianta? Ama. Santa Joana Princesa, nós vamos falar isso no dia dela, mas ela amou. Por que ela amou? Porque ela deixou tudo. Encontrou um amor tão perto dela, que ela começou a fazer o bem às pessoas. Isso é amor. E nós precisamos, de certa forma, meus queridos irmãos e irmãs, construirmos e sermos uma comunidade que constrói e que edifica o amor. Mas não é esse amor romântico que muitas vezes nós queremos ter, o amor que não gera conflitos, né? De vez em quando a gente tem essa ideia. Eu estou na igreja, eu faço isso, eu amo, mas tem muita confusão, tem muitos problemas. Nós temos que amar também o outro nos seus problemas. Nós também temos que amar o outro também naquilo que ele não é amável. Difícil isso, né? Amar o outro naquilo que ele não é amável. E assim nós vamos edificando, e a nossa comunidade vai transcendendo, vai se transformando. É um processo de conversão. Cornélio e toda a sua família se converteram. E nós também podemos nos converter. Mas qual é a condição? Escutar a palavra. Não tem outra maneira. Sabe, eu acho que nós, cristãos católicos, nós precisamos aprender a ser palavra de Deus. Sabe, a gente tem um monte de outras coisas que a gente vai colocando em cima da palavra e esquecemos. É pela palavra de Deus que hoje nós escutamos aqui, que vai mostrando para nós como é que nós temos que nos comportar. Aí alguém vem
e fala sobre a palavra, aí o outro vem e fala sobre aquilo que a pessoa falou da palavra, aí o outro vem e fala sobre aquilo que foi falado da palavra, mas não vai na fonte. E de repente a gente até modifica, porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Jesus é muito claro, Ele não criou nada, Ele simplesmente diz, olha, simples, amai-vos uns aos outros, guardais os meus mandamentos, praticá-los, e vocês serão alegres, e vocês serão felizes. Pronto, não tem muita coisa, tem muita burocracia, né? Nós que às vezes fazemos muito isso, né? Nós que muitas vezes somos burocráticos. Não, mas Deus não. E qual é a prova que Ele nos amou? Quando Ele colocou o seu Filho na cruz por nós. Ele nos amou pelo seu Filho, o seu Filho nos amou, e agora o seu Filho diz, vocês precisam se amar como eu amei vocês e como o Pai me amou. Olha só que bonito isso. Então existe um caminho, existe um modelo. E nós celebramos o Dia das Mães, e nós entendemos que mãe ama. Independente da situação que os seus filhos vivem, ela ama o filho. Se o filho usa droga, ela vai acreditar no filho até o último momento. Se o filho fez uma escolha errada e está lá na penitenciária, ela vai lá cuidar do seu filho. E aí as pessoas dizem, mas por que ela está amando uma pessoa dessa perdida? Não, ela não está amando o que ele fez, ele está amando o filho que ela tem. Isso é amor, um amor incondicional, que faz com que ela se transforme, que ela vire uma super mulher. Mães são assim, elas dão a vida pelos seus filhos, né? Ela não aceita. Se alguém fala mal do seu filho para uma mãe, você está lascado, você vai arrumar, é que nem, desculpa, mas fica como aquela galinha brava, né? Que ataca seus pintinhos, né? Não quer saber. Você não pode falar isso. O filho dá umas escolhas erradas, dá uma vacilada, mas ela defende. Então, amar é isso. Amar é saber que o outro também tem problemas, que o outro também tem defeito, mas mesmo assim eu continuo amando, porque ali existe uma pessoa. É como nós ficamos cheios de lama, sujo, e aí Deus olha para nós enlameados, sujos do nosso pecado, mas Ele olha nos nossos olhos e vê que dentro dos nossos olhos tem vida, e aí Ele continua nos amando por causa do brilho dos nossos olhos, e não nos desamando pela sujeira que está no resto do corpo. Amor é isso. Amor é capaz de você fazer enxergar o que muitos às vezes não conseguem enxergar. Quando você vê tudo torto, alguém chega e diz, nossa, mas olha, tem isso aqui. De vez em quando nós precisamos modificar o nosso coração, precisamos modificar a nossa maneira de olhar para o mundo, mas para isso precisamos encontrar o verdadeiro amor, e o amor que é dado gratuitamente por nós em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.